boa tarde, né? Hoje a gente vai ter um outro, um outro Meet aqui, né? Para falar um pouco mais sobre o Simples Nacional, né? No outro dia a gente fez uma iniciação, né? Explicando o que é o Simples, o que é um regime, né? A gente abordou vários assuntos iniciais e algumas siglas, né? Nomes que às vezes é difícil de vocês entenderem, né? Hoje a gente vai abordar mais alguns assuntos. Hoje o foco um pouco mais é a questão de acumulador, que é uma coisa que tem muito erro, né? Ocorre às vezes muita configuração incorreta em acumulador, ainda mais no simples, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Mas o nosso intuito aqui é que vocês não tenham mais essa falta de conhecimento para que ocorram esses erros, né? Que muitas vezes impactam em impostos, né? Impacta lá no DAS, impacta em um DIFAL, né? O que for, né? Hoje eu não vou usar slide para não ocorrer de eu ter que ficar é, de ter que fechar e abrir aqui outra vez. Tá, gente? Lembrando que esse material aqui eu vou mandar para vocês após o vídeo ficar salvo, tá? Então vocês podem aí esperar que vocês vão ter esse material aí, tá? Por que hoje a gente quis, né? Que eu quis abordar mais na questão do acumulador. A gente vê muito que, às vezes, por uma falta de conhecimento, seja, às vezes, no momento de realizar a importação de uma nota, ou seja, por não saber mesmo ali, né, como que configura, as opções que marcam, enfim, acaba que muitos erros são ocasionados devido à configuração errada, né, do acumulador em específico. Não tem, assim, a gente vê erros de todas as formas, seja no caso de receita, seja no acumulador de aquisição de mercadoria, né? Então, assim, a gente vai abordar de forma geral, né, para que vocês consigam entender isso. Para quem está iniciando agora, vamos lá. O que seria o acumulador? É um termo, né, usado no sistema aqui, né? Nesse acumulador, ele vai conter todas as informações fiscais e contábeis nas notas fiscais, né, nos documentos fiscais que o nosso cliente tanto emitir, né, que seria notas de venda, quanto receber aí, que seriam as notas de compra, notas de serviço, né, o que for. Enfim, aqui é só aqui basicamente mencionando, né, isso, quais impostos, né, que nele a gente faz a configuração de quais impostos vão incidir nele, a configuração é contábil, se ele incide sobre o faturamento ou sobre a receita, que é um ponto muito importante no Simples Nacional, né? Então, nele, assim, é por isso que a gente deu esse foco hoje, porque muita coisa depende desse acumulador, né? Tô aqui, tô também com outra tela aqui do domínio, assim que a gente acabar, vou, vou abrir aqui um caso aqui, é do Simples Nacional, só para que vocês vejam, né? Vamos lá. Quem às vezes está um pouco mais de tempo aqui, às vezes pode ter aquele caso assim, olha, eu tenho que criar um acumulador. Às vezes você pergunta para o seu colega se ele tem um caso, algum cliente que tenha um acumulador, né, já feito, para que ocorra para que ele meio que jogue todas as informações do acumulador dele, do cliente dele, no seu. Nunca faça isso. Tá, gente? Nunca faça essa replicação de acumulador aqui, tá? O que acontece, gente? É só para vocês entenderem. Hoje, né, a gente é muito mais organizado, né? E até por questão de sistema mesmo, né? A gente é muito mais organizado para corrigir acumuladores, erros, né? Enfim. Mas antigamente haviam muitas configurações nos acumuladores
que não eram que eram feitas de uma forma pelo sistema ser organizado de uma forma, né, é, nessa época, e que hoje é diferente. Então, assim, às vezes você pega um acumulador que tem uma vigência lá de janeiro de 2016, e aí você pega, replica isso para o seu acumulador, para realizar esses lançamentos nas notas do seu cliente, com certeza você pode estar aí replicando um erro, né? Esse erro que a gente está mencionando aqui, né, não seria um erro de configuração, seria um erro, às vezes, até mesmo em questão de banco de dados, né? Por ser feito, às vezes, de uma época que hoje o sistema é diferente. Então, assim, uma regra que a gente impõe hoje, isso muito, né, é alinhado com toda a liderança do fiscal, é o que? Não pode replicar acumuladores, seja no Simples Nacional, seja no lucro real, é no Simples Nacional ainda mais. É porque, muitas vezes, como o Simples Nacional tem maior rotatividade, acaba que vocês não têm ali as manhas, né, as maldades, para saber o que pode estar errado em um acumulador ou não, né? Então, assim, nunca faça isso de ver com alguém, ó, você não tem um acumulador, não? Ah, tem, você não quer. Ó, o que vocês têm que fazer? Vocês podem até usar o mesmo acumulador, o mesmo acumulador ali, mas vocês vão copiar, nunca replicar. Você vai abrir o acumulador que você quer, vai abrir o cadastro de acumuladores, né, no sistema aí é de vocês, e vocês vão copiar. Você vai abrir esse, olhar as opções que estão marcadas e marcar de cá, em todas as abas. Isso pode. O que não pode é replicar, tá? Porque se tiver algum erro, alguma vigência aí antiga, ainda mais as antigas, né? Com certeza isso pode gerar uma dor de cabeça aí por alguma apuração errada de um imposto que vocês não vão nem conseguir identificar, tá? Então sempre copiem, tá? Aqui né, a gente fez esse material só com as telas, né, as abas que tem no acumulador em si, mencionando o que vocês devem observar aí mais, né, para ficar mais atentos, né. Essa aqui é a tela, a aba, né, no caso, geral. Vejam aqui a data da vigência do exemplo que eu estou usando, 9 de 2020. Só aí vocês estão vendo que é uma, é uma vigência muito antiga. Gente, eu estou vendo que tem muita gente do lucro real assistindo, tá? Esse vídeo é especificamente para o simples, tá? Aqui eu não vou abordar nada de lucro real. Então, se vocês quiserem retornar às atividades de vocês, tá? O foco aqui é simples, viu? Vejam aqui a vigência, né? O que a gente tem que observar aqui? Marcar se o acumulador que estiver sendo aí feito o cadastro for um acumulador, às vezes, de venda de mercadoria, ou às vezes de um serviço que foi executado, lembrar de marcar as opções que incidem sobre faturamento e sobre a receita. O que seriam essas opções? Incidir sobre faturamento é para o quê? Quando o seu cliente vai lá e te pede assim, me manda o relatório de faturamento dos 12 últimos meses, se você tiver um acumulador de receita, né, que configure receita, mas que não tiver marcado essa opção aqui, vai ficar errado, né? Por quê? O seu cliente ali, todos os documentos que foram lançados usando este acumulador, eles são configurados como faturamento, mas pelo simples fato de você não ter marcado uma simples opção, eles não vão sair no relatório que o seu cliente te solicitou, né? Então, tem que ficar atento nesse caso. Tem que ficar atento também no caso da devolução. Se for uma devolução de venda, a gente tem que lembrar, né, que a devolução de venda, ela bate no faturamento do seu cliente, então a gente tem que ficar atento a essa opção, tá?
Incidir sobre a receita aqui, que seria essa segunda opção, seria no caso da questão de incidir no DAS mesmo, né? O DAS que a gente já mencionou lá no outro dia, o imposto, né, sobre a receita, enfim. Se esse acumulador for um acumulador de receita, de venda de mercadorias, né, e não tiver a opção de receita marcada, ele não vai incidir no DAS e seu cliente vai recolher um imposto a menor, né? Então vai gerar aí uma dorzinha de cabeça, né? Porque às vezes pode ser que alguém em análise, né, o seu líder ou alguém mais experiente veja esse equívoco, pode te falar, já pode ter sido após o dia 20, né, que é a data de vencimento do DAS. Então você pode ter uma dor de cabeça de ter que recalcular o imposto, e recalcular a diferença do imposto que, se for gerada após o dia 20, vai ter multa e juros, né? São coisas bobas, mas às vezes a gente não tem atenção a isso, né? Essa opção aqui embaixo de devolução, ela deve ser marcada sempre que for um acumulador de devolução de compra e de devolução de venda, independente do tipo de devolução. Ah, eu tenho que marcar essa opção se for uma remessa e retorno? Não tem que marcar isso não. Essa opção só deve ser marcada nos casos de devolução de compra e de devolução de venda, tá? Nessa aba aqui, as coisas mais importantes para vocês do Simples Nacional é isso, tá? Existem aqui uma outra opção embaixo, que seria esse crédito de ICMS aqui embaixo, mas ele é voltado para o lucro real. Então, vocês podem só ligar um alerta aí, né? Caso um dia vocês estejam no lucro real, essa opção aqui embaixo também é importante, tá? Mas como o foco hoje é simples, isso aqui não é importante, para vocês, tá? Somente essas opções aqui da parte de cima, tá? Indo para essa aba Notas aqui, né? Nessa aba Notas a gente não tem nada em específico que vai impactar nos impostos que são apurados no Simples, tá? Nada aqui de muito específico não, tá? Aqui a gente tem aba Notas e subguia aqui, né? Essa guia opções. Aqui em cima a gente estava na subguia geral, tá? Essas duas aqui. Uma única opção aqui nessa subguia opções que é importante é essa opção de gerar bens aqui, né? Essa opção ela deve estar marcada se o seu acumulador for um acumulador de compra de ativo imobilizado, né? O que seria isso? Seriam aqueles bens que vão ter aí um uso superior a 12 meses, né? Um exemplo, é uma mesa, pode ser um ativo, um computador, um notebook, uma geladeira. Então, assim, itens que vão ter um uso e que vão ser usados por 12 meses ou mais, né? E que tenham aí um valor, normalmente aí a gente joga um valor de acima de R$ 1.200, né? Mas na dúvida, sempre veja com seu líder se a mercadoria que você está em dúvida se é ativa ou não é realmente ativa, tá? São as regras mais básicas, assim, são essas, né? Ter um uso aí superior a 12 meses, né? Seria esses casos de mesas, que com certeza aí vão ser usadas mais de um ano, né? Mais de 12 meses, e ter esse valor aí que a gente tem estipulado de mais ou menos acima de R$ 1.200, né? Fora isso, não tem nenhuma outra regra específica assim. Essa opção aqui, né, como eu falei, ela tem que estar marcada nesse tipo de acumulador, né? E essa opção aqui, ela é no momento em que você faz uma edição de uma nota fiscal de compra de ativo, ela automaticamente, com essa opção marcada, né, obviamente, ela abre uma tela uma tela que possibilita que vocês façam a criação desse bem, né? Não vou mencionar muito isso aqui hoje não, que isso é algo para ser mencionado
em outro dia, em outro vídeo, né? Mas aqui, como o nosso foco é saber as opções que impactam na vida de vocês, essa opção aqui impacta. Então, assim, viu que ali tem uma mercadoria que se enquadra nessas opções que configuram como ativo, está na dúvida, veja com seu líder, veja com alguém que sabe, para te dar esse apoio, tá? Só não esqueça de marcar essa opção aqui e gerar esse bem, tá? Na outra aba aqui, a gente tem essa, ainda na aba notas, né? A gente está nessa subguia aqui, lançamentos, né? Essa, essa guia aqui, ela quase ninguém usa, quase ninguém sabe o porquê que tem essa opção, mas é algo que pode facilitar a vida de vocês no sentido de diminuir a chance de erros, né? Acho que se todos não viram ainda um erro desse acontecer, mas acho que vocês vão ver ainda, um erro muito comum é o quê? Nessa aba CFOP aqui, que a gente vai ver ainda, quase sempre, né, a gente vê alguns acumuladores com CFOPs de saída de mercadoria e de recebimento, né, que teoricamente eu vou explicar isso ainda, mas não pode acontecer, né. A gente tem ou um acumulador de saída, né, onde vai ter a venda ali dessa mercadoria, ou no caso é do serviço, né, ou um acumulador de compra, de aquisição de mercadoria ou de serviço, né? Uma forma de a gente não de a gente limitar o sistema para que não aconteça nenhum erro desse é usando essas opções aqui, ó. Se eu marcar essa opção lançar somente em e eu marcar aqui no caso saída, eu estou dizendo o quê? É para o sistema que esse acumulador aqui nesse exemplo, né, número 100, eu só posso lançar ele como uma operação de saída. Se eu quiser lançar ele lá na pasta, lá naquela parte de serviços, o sistema não vai me liberar isso, né? Então, assim, isso é bom porque às vezes chega alguém novo que às vezes não tem esse conhecimento ainda e você consegue limitar isso de evitar esse erro, né? De usar um acumulador de uma operação lançada em outra, né? Isso ajuda muito, tá? Para fins de a gente evitar esse tipo de erro, tá? Não é muito usado, né? Porque às vezes a gente, ainda mais quem já tem um certo nível que logicamente não vai confundir isso, mas como a gente está aqui supondo que todos estamos aí no básico ainda, é uma opção interessante, é pouco usada, mas interessante para evitar esse tipo de erro, né? Nessa aba estadual aqui, muita gente tem o hábito de marcar todas essas opções aqui, né? Não necessariamente todas essas opções devem ser marcadas, mas assim, essas duas opções de cima aqui, elas devem ser marcadas sempre, tá? Essas opções aqui, elas vão importar todo aquele texto, às vezes, que vai estar lá naquela aba, lá na parte de baixo lá da nota, que chama informações adicionais, né? É, essa opção, com essa opção marcada, no momento em que vocês fazem a importação de uma nota, de um CTE, né, o que for, com essa opção marcada, o domínio vai importar todo o texto que está lá, né, e ele vai ficar em uma aba específica ali, da nota, né, do que for que vai estar lançado né, no sistema. Isso ajuda porque, às vezes, a gente quer olhar ali, é uma nota que já foi lançada faz mais de um ano, um exemplo, e eu não tenho mais acesso a essa nota, ou é uma nota de serviço que, às vezes, eu tive um acesso temporário a ela. Se eu faço dessa forma, né? Lógico que no caso de nota de serviço, se ela for importada, né, gente, que se ela for lançada manual, isso não vai acontecer, né? Mas se eu tiver conseguido importar essa nota com essa opção marcada, qualquer informação do serviço que foi executado, né, vai ficar salvo no sistema, tá? É, essa parte aqui, gente, embaixo com esse nome é documentos referenciados. Eu tenho que marcar em todos os acumuladores específicos? Não necessariamente.
essas opções aqui, elas podem ser marcadas apenas em um acumulador que referencie com uma operação, né, claro, que referencia outra nota. É um exemplo. Uma operação de devolução. Eu sempre faço a devolução de uma nota fiscal que eu adquiri, né, no caso. Então, assim, suponho que eu adquiri uma mercadoria. Eu vim aqui no sistema e lancei a nota, né? Se eu faço a devolução dela, obviamente eu tenho que referenciar aquela nota de compra que eu fiz anteriormente, né? Se eu marcar essa opção aqui, um exemplo, essa aqui, ele vai me falar, ele vai deixar especificado de qual nota que eu estou devolvendo, né? Assim, essas opções aqui de baixo de cupons fiscais referenciados são pouco usado, que seria no caso da operação de emissão de nota fiscal acobertando o cupom, né? Que no caso é a NFCE. No caso de notas aqui, né, que é esse exemplo que eu dei, né, onde em operações de devolução, ou às vezes em operação de remessa e retorno, onde no retorno de mercadoria eu tenho que especificar qual a nota é de remessa, né, enfim. Pensem que sempre essa parte de documentos referenciados eu sempre vou usar, sempre que tiver uma operação que tenha tido uma nota fiscal anterior antes, que seja vinculado a ela, né? Sempre usem essa lógica para que vocês saibam quais acumuladores vocês têm que marcar e quais não, tá? Aqui é a parte mais importante, né? Uma das abas mais importantes, que é a parte dos impostos, né? De saber ali quais impostos que vão incidir nessa operação desse acumulador aqui, né? Nesse exemplo aqui, é um acumulador de compra de mercadoria para revenda, né? Pela imagem aqui, possivelmente pode ser ali um caso de um cliente de Minas Gerais, onde a gente tem a recomposição de alíquota, né? Que é o recalque. Então aqui, o que eu estou dizendo para o sistema? Que todas as notas lançadas nesse acumulador aqui deve ocorrer aí o cálculo da recomposição de alíquota, né? Vejam que a base aqui, a base de cálculo, que seria esse BC que está aqui em cima, a base de cálculo aqui está 100, né? O ICMS, às vezes, não às vezes, nesse caso, não seria necessário, né? Ele só é necessário ficar aqui se não tiver mais nenhum imposto, né? Uma dúvida que às vezes muita gente tem. Eu tenho que pôr em todos os acumuladores, eu tenho que pôr o ICMS com a base zero? Não, não necessariamente. Todo acumulador tem que ter um imposto, né? Seja ele qual for. Às vezes a gente não temos acumuladores, um exemplo, como no caso de outras saídas que normalmente não incide no simples, aí a gente tem o hábito de adicionar o ICMS e colocar a base zero aqui, né? É porque no caso do Simples Nacional não há incidência do ICMS nas notas de saída, né? Mas assim, neste caso, eu teria que colocar o ICMS com a base zero aqui, nesse caso não, né? Eu tenho que ter um imposto, seja ele qual for. Nesse caso aqui, eu já teria que deixar o recalque, né? É porque de fato aqui haveria incidência do recalque. Então, neste caso, necessariamente eu não teria que ter esse imposto ICMS aqui não, tá? Só lembrem que um acumulador sempre deve ter um imposto, né? Seja ele qual for, tá? Há alguns tipos de impostos, né? A gente vai ver isso mais no final, exigem que a gente faça a definição dele, que seria essa opção que está aqui, né? Nessa coluna de definições. Na maioria das vezes vão ser os casos do Simples Nacional, né? E pode ser que tenha aí casos de imposto de renda, né? Que normalmente ocorrem em notas fiscais de serviço, né? Não tirando esses casos assim no Simples Nacional, os outros casos não tem a necessidade de vocês virem aqui para ver se tem alguma opção necessária, não, tá?
No caso aqui, os mais usados vão ser o Simples Nacional mesmo e o imposto de renda, no caso de notas de serviço, tá? Aqui, nessa aba estadual, ela é mais usada no caso de quem é do regime normal, né? Que seria como se fosse o lucro real, né? Um exemplo. As opções que são mais voltadas a quem opera esse tipo de regime, tá? Então, no caso de vocês especificamente, não há nada que importante que vai impactar no dia a dia de vocês, tá? A mesma coisa nessa outra aba estadual 2, tá? Aqui o CFOP ou CFPS, tá, gente? CFOP é aquele código que a gente mencionou, né, no outro vídeo, que é um código que especifica qual a operação que está acontecendo naquela nota fiscal ali, né? Esse CFPS é como se fosse o mesmo código, mas só que referente a serviços, né? Não é necessário a gente realizar esse cadastro desse CFPS, no caso de serviço, né? Mas no caso do CFAP, ele exige isso, né? Para que consiga identificar no momento em que vocês vão realizar a importação de notas, né? De notas e demais documentos, né? Uma coisa que eu mencionei há pouco no vídeo, né? Nunca pode acontecer um exemplo. Esses CFOPs que estão aqui, gente, são CFOPs que, como o nome que está aqui diz, né? Obviamente, indicam compras para comercialização. Existem aí existe uma regra, né, que eu não sei, às vezes, se vocês já escutaram, que é o quê? Esse dígito inicial aqui, 1 e 2, se refere a aquisições, né, ou recebimentos de mercadorias ou serviços, e com o início 5 e 6 indicam saídas de mercadorias, né? Nesse caso aqui, eu não posso incluir aqui, gente, assim, ó, eu incluir o CFOP 1102, 2102, 5102, que já seria de venda, e 6102, que também seria de venda, né? Isso nunca pode acontecer. Não misturem operações, tá? Isso vale também para o caso de, eu tô com um CFOP aqui, um exemplo, 1102, né, que seria compra para comercialização, e eu teria o 1101, que seria compra para industrialização. Eu não posso misturar esses dois, tá, gente? Compra para comercialização é um tipo de operação e compra para industrialização é outro tipo, tá? Então, não pode misturar CFOPs aqui. Então, eu não posso misturar recebimento com saída e não posso misturar dois tipos de operação, mesmo que eles sejam ou só na saída ou só no recebimento, tá? Sempre vocês vão marcar essa opção aqui, né, de discriminar o CFOP para o lançamento e identificar quais os CFOPs que vão estar contidos neste acumulador, tá, gente? Aqui, né, a última aba, assim, mais importante aqui, né, é a aba contabilidade. É algo que muitas vezes no Simples Nacional aí, vocês às vezes não têm ideia do que isso impacta, né? Mas é para quem está há mais tempo aí, vocês sabem o tanto que isso impacta na questão dos fechamentos contábeis, né? Aí, o que que acontece aqui? Nesta aba, eu tenho que colocar a configuração contábil, né? As contas contábeis é para que o domínio faça a geração dos lançamentos contábeis devidos para este acumulador, né? Ó, assim, todo acumulador tem que ter contas? Não, existem exceções, tá? Mas 95% dos acumuladores, todos eles devem ter as contas contábeis aqui. Uma coisa que eu já falo para vocês, às vezes vocês não podem saber o impacto disso, mas não façam acumulador sem conta contábil. Depois, quando o cliente de vocês pedir um fechamento contábil, vocês vão ver o impacto de não colocar essas simples contas aqui, o impacto que isso tem, tá? Não façam acumuladores sem contas, tá? Tá, gente? Reforço. Ah, mas eu não sei a conta aqui. Veja com seu líder, veja com outra dupla aí
é de sua célula, mas não faça, né? Porque quando seu cliente pedir um fechamento, vocês vão ter uma mão de obra gigante. Às vezes pode ser que tem que voltar aí a um período de apuração muito anterior, se for um caso de um cliente que está aqui há muito tempo. Isso vai gerar um desgaste aí, né? É muito alto, né? Então, peço que vocês não façam acumuladores sem essas contas. Existem casos onde não tem que ter a conta mesmo? Existe. Um caso de outras saídas é um exemplo. No caso de remessa e retorno de mercadoria, é outro exemplo. Mas essas operações mais básicas, compra, venda, compra para uso e consumo, compra para ativo, aquisição de serviços, enfim, esses mais básicos, todos eles têm que ter as contas, tá? Isso vocês só vão sentir o impacto disso na hora que o cliente de vocês pedir um fechamento, tá? Na parte lá do imposto, né, eu tinha mencionado com vocês que teria aquela, na coluna definições, a gente teria que realizar a configuração em alguns impostos, né? O mais importante deles aqui no caso é o Simples Nacional, né? Onde, como eu mencionei com vocês no outro vídeo, o Simples Nacional a gente tem que realizar a configuração corretamente, né? No caso de anexo, seção e tabela, que eu vou abrir no Econet aqui, é para vocês verem, né? Como que a gente faz a consulta, mas a gente tem que realizar essa configuração corretamente para que o imposto não seja calculado errado, né? Lá na aba impostos, né, no acumulador de vocês que tivesse esse imposto do Simples Nacional, né, a gente tem que incluí-lo, deixar a base aqui 100 e na opção aqui de definições eu tenho que marcar essa opção para que eu consiga configurar aqui dentro, né. Na parte do anexo é onde vocês vão ver, né, deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, aqui não vai dar, não. Vou abrir o Econet aqui em outro lugar. É só para que vocês consigam ver, tá? A gente já faz. Acho que vocês vão ver lá no Econet, né? A seção aqui, que é o que tá mencionando, a seção, ela normalmente vai falar se a mercadoria que vai mencionando, se essa operação aí, se a mercadoria que está contida ali dentro, ela é ST ou não, né? Aqui, deixa eu interromper a minha apresentação só para abrir a tela do Econet. É só para vocês verem. Só um minutinho. Espera sair aí. É para vocês. Deixa eu dar um zoom. Aqui é a tela, né, gente? Eu tô na versão nova do Econet, né? Acho ela mais intuitiva, mas na versão anterior ela é bem simples. Eu não vou abrir aqui não, porque eu tô com medo de sair, não dá para vocês verem aqui. Na versão nova, vocês vêm aqui, ó, soluções e ferramentas, e vocês vão vir nessa opção aqui, de regimes, né? Deixa eu só pegar um caso aqui de um KNAI, né? Nessa tela aqui, gente, ele está mencionando aqui, ó, indique o KNAI ou a atividade, né? O KNAI, deixa eu abrir um aqui, só para vocês verem. Já vou abrir um caso de um cliente do Simples, para que vocês já vejam. É só um minutinho que está abrindo. Eu vou deixar na tela de cá para vocês irem vendo, tá? Esse cliente aqui é do Simples Nacional, né? Onde a gente faz a conferência das atividades, eu venho aqui, nessa opção aqui, tá? Aqui dentro,
eu consigo ver os dados dele, né? E nessa aba atividades eu consigo ver todos os quinais dele, né? Então, assim, eu quero saber em qual anexo que se encaixa essa atividade aqui, que menciona comércio varejista, né? Vou inserir esse código aqui naquela tela que vocês estão vendo ali, né? 47296699. Vocês viram aqui que saiu a opção, né? O mesmo nome que está aqui é o nome que está lá no sistema, né? Quando eu marco essa opção, vai levar um tempinho aí, vai abrir a página, né? Essa página, ela contém muitas informações aqui, né? É, é algo que às vezes a gente não usa, mas pode ser bom que ao menos vocês saibam, né? Me fala quais atividades que esse KNAI engloba, né? Então, essas atividades que estão dispostas aqui embaixo, elas estão dentro desse KNAI, né, com essa atividade, e me tenham ainda uma opção do que não pode ser considerado dentro desse KNAI, né? Notem que nesses casos aqui que não pode, em alguns casos ele até me fala qual o KNAI é correto, né? Vejam aqui nesses casos, aqui é de baixo, tá? Enfim, o que, qual a parte que a gente quer aqui embaixo, ó? A gente vem nessa opção e vem aqui, ó, Simples Nacional. Existem, é só para que vocês saibam, existem algumas atividades que são atividades impeditivas do Simples Nacional, né? No outro vídeo eu mencionei que um exemplo, onde o cliente não consegue optar pelo Simples Nacional é se ele tiver uma atividade impeditiva, né? E aqui é o lugar onde a gente consegue avaliar se o KNAI do cliente é impeditivo ao Simples Nacional ou não. Às vezes a gente não quer olhar isso, mas às vezes o cliente está com uma dúvida, ele tem um número de KNAI e te fala assim, esse KNAI, se eu adicionar esse KNAI no meu cartão CNPJ, eu vou conseguir ainda ser optante do Simples? A gente faz essa análise aqui, tá? Normalmente essa análise é feita pelas meninas do setor de cadastro e legalização, mas a gente também consegue ao menos dar uma resposta, tá? Olhando aqui essa parte da condição, tá? Aqui embaixo a gente vê qual anexo que é considerado, né, esse KNAI que está aqui, né? Então, ele incide sobre o anexo 1, aqui é no caso, né? Se eu quiser aqui abrir a opção, ele vai abrir a lei complementar lá do Simples Nacional, né, que é a que eu mencionei com vocês, e ele vai sair aqui, ó, anexo 1, que seria alíquotas e partilha do Simples Nacional Comércio, né, que justamente o KNAI que a gente está olhando é de é, é comércio, né. Ele tem as faixas, né, que eu mencionei com vocês, então aqui ele vai basicamente falar isso aqui. Se eu quiser olhar um exemplo, esse KNAI aqui, ó, representantes, 4617600. Volta. 4617600, acho que é esse mesmo, né? Isso, aqui, ó. Simples Nacional. Aqui, ele já me fala que é do anexo 5, né? Se vocês estiverem recordando do outro dia, anexo 5 é um anexo de serviços, né? Então, qualquer atividade executada com esse KNAI deve ter aí uma nota de serviço emitida, né? Ele me fala aqui que se encaixa no anexo 5, né, que é aquele que vocês se recordam que eu falei que tem a alíquota mais alta, sujeito ao fator R. Aqui é a opção que eu tinha dito a vocês lá. Se o cliente de vocês tiver um fator R igual ou superior a 28%, ele deixa de se encaixar neste anexo e vai se encaixar neste anexo aqui. É a parte que eu mencionei com vocês da importância de conseguir avaliar
qual atividade que ocorreu aí na nota de serviço, né, se for o caso, que o cliente de vocês emitiu, né, que nesse caso, se neste exemplo aqui, se o cliente tiver emitido uma nota que mencione, né, ao menos a parte de representação comercial, a gente sabe que ela vai se encaixar no anexo 5, mas eu consigo avaliar se ele tendo o fator R igual ou superior a 28%, a gente consegue essa redução, né, e mudar esse anexo, né, para que ele tenha uma alíquota aí menor do que ele teria no anexo 5, né. Então aqui é a parte onde que eu mencionei com vocês no outro dia, da importância de olhar, né. E aqui, claro que ele também te leva, né, assim como o anexo 1, ele te leva especificamente lá para a parte do anexo, né? E informando aqui, receitas de locação de bens móveis e, no caso aqui, a parte de serviço, né? Com a receita, né? Que é aqueles dados que vocês viram lá no outro material, as receitas, as alíquotas e aqui embaixo o anexo 5, a mesma coisa, né? As receitas e as alíquotas aí que incidem, né? Então, às vezes, pode ser um bom lugar, às vezes, de vocês conferirem se o anexo está certo, a alíquota, né? Se o cálculo que o sistema fez, se está de acordo, né? Voltando aqui para o material. Então, a questão do anexo vocês vão conseguir ver lá no Econet, né? A parte da sessão, aí a gente tem que conhecer a atividade, né? A operação do nosso cliente ali, né? Lembrem-se que eu disse a vocês que vocês não podem misturar operações, né? Então aqui, eu não posso misturar uma venda de mercadoria com uma venda de mercadoria ST. São duas operações diferentes, né? Por que que eu não posso? No Simples Nacional existem seções específicas. Vejam que essa é não sujeita a ST e essa de baixo é sujeita a ST. Se eu jogar mercadorias aqui, vendas de mercadorias ST, nesse acumulador aqui, que teoricamente eu deveria marcar como não sujeito, eu vou estar deixando o imposto do meu cliente totalmente errado, né? Sempre confiram a questão da seção, né? No caso, isso aqui no caso, gente, é de comercialização de mercadorias, mas tem a parte da parte de serviços que a gente tem que conferir o ISS, se o ISS é normal ou se o ISS vai ser retido, né? A gente tem que ficar atento a essa parte, porque às vezes na nota fiscal o ISS vai ser retido e às vezes vocês marcam aqui uma opção que o ISS vai ser normal e vai ser incluído no DAS. Então, meio que o cliente de vocês pode ser aí que recolha duas vezes ou não recolha nada, sendo que ele tinha que recolher, né? Enfim, o foco aqui é que vocês lembrem que existem opções específicas dependendo de cada operação, né? Então, fiquem atentos a essa seção aqui, tá? No caso do que eu mencionei com vocês no outro vídeo, né, e mencionei agora rapidamente a questão do fator R, vocês têm que ficar atentos ao porquê. Se o cliente tiver ali, se a atividade dele for sujeita ao fator R, a gente tem que ficar atento de marcar a tabela aqui, né, e marcar essa opção aqui embaixo, que marcando essa opção, eu consigo que o sistema mesmo faça a mudança de anexos. Ele vai lá e faz o cálculo. Ah, o meu cliente atingiu uma alíquota de 27,5 em questão de fator R. Então, ele não vai efetuar essa mudança automática que está aqui. Ah, mas no outro mês o sistema fez o cálculo e chegou a uma alíquota de 29,2, no exemplo. Ele vai lá, mesmo que no anexo aqui esteja anexo 5, um exemplo, ele vai mudar automaticamente para, ele vai mudar de anexo automaticamente, né? Essa opção aqui, neste caso, neste exemplo, está cinza, é porque não está marcado o anexo 5, o anexo 5, né? E na tabela, ele não está marcado aqui, ele
que é sujeito, né? No caso aqui, nesse serviço desse exemplo, está não sujeito. Então, se ele não é sujeito ao fator R, ele não me libera essa opção aqui, tá? Mas vocês podem observar que no caso de o acumulador de vocês ser de uma atividade que se encaixa no anexo 5, mas incide ele é sujeito, né, no caso, ao fator R, no ato de vocês marcarem aqui a tabela específica que ele é sujeito, ele vai liberar essa opção aqui. Então, assim, sempre que a atividade de vocês ali, do acumulador, seja sujeita ao fator R, sempre marquem essa opção aqui. Lógico que vocês têm que ir no Econet, conferir se incide no anexo 5 e se o cliente tiver uma alíquota superior ou igual a 28 por cento, é permitida essa mudança de anexo, né? Sempre verifiquem isso, mas assim, em regra geral, sempre que for sujeito, sempre vai ter que ficar marcada essa opção aqui, tá? Ó, da parte de acumuladores é isso, tá, gente? Já é muita coisa aí, para vocês observar, tá? Só mencionar alguns outros pontos aqui, né, que às vezes vocês às vezes não estão tão atentos, ou às vezes quem está iniciando agora, às vezes não sabe olhar isso, né, enfim. Sempre a gente tem que realizar a conferência de notas faltantes, né, o que seria isso? O cliente manda a documentação de saída, né, para vocês. Suponha que no mês lá, o cliente emitiu da nota 100 a nota 198, né? Como a nota inicial foi a 100 e a nota final do mês foi a 198, eu tenho que ter ali todas essas notas que estão no meio, né? Além da 100 e da 198, todas elas devem estar importadas no sistema, mesmo se forem canceladas, inutilizadas, seja o que for, né? A documentação de saída, toda a numeração deve estar lançada no sistema, tá? Ah, mas eu importei aqui as notas e eu fui tirar esse relatório aqui, né? Que aí vocês vão usar esse caminho. Ignore essa parte que está aqui, lucro real, mas lá naquele análises mensais simples nacional de vocês não vai ter a opção de conferência de notas faltantes, né? Mas vocês podem usar isso aqui, que ele não quer dizer que é só para o lucro real, tá? Serve para todo caso, tá? Se eu emitir esse relatório e sair que tá um exemplo, que tá faltando a nota 145, eu tenho que conferir, né, com o meu cliente se essa nota não é inutilizada, né? O que seria uma nota inutilizada? É uma nota cujo, por algum motivo específico, o sistema saltou a numeração, né? Ele foi da 144, ele não emitiu a 145 e já emitiu a 146, né? Inutilizar isso é você registrar um evento na Receita, né, informando que esse número 145, por algum motivo do sistema, ele não foi emitido, e aí a gente inutiliza esse número para impedir que o cliente possa usar esse número futuramente para emitir, né? Sempre que houver salto de numeração, vocês têm que solicitar que o cliente analise, né? Existe, né? Alguns sites aí, dependendo do que for, se for nota fiscal mesmo, NFE, a gente consegue conferir no site da Receita, né, a gente consegue conferir quais numerações foram inutilizadas, né? A gente só tem que ter o CNPJ e a gente consegue conferir se a nota foi inutilizada ou não, tá? Muita gente já deve saber, né? Mas quem está iniciando aí às vezes não. Se a gente pesquisar aí consulta inutilização, vai sair aqui desse portal da nota fiscal, né? Como eu disse, isso aqui tem que ser uma nota fiscal, uma NFE. Aqui, basta eu emitir o CNPJ, deixa eu
inserir aqui. Eu não sei se nesse cliente aqui vai ter, gente, mas é só para vocês verem como que é, tá? 97.853.306. E aí vocês vão inserir o CNPJ do cliente de vocês, que ele vai aparecer se teve numeração inutilizada ou não, tá? Ele voltou. Vamos. Tenta outra vez. A gente vai olhar aqui certinho e eu te retorno. Porque eu te liguei mais para poder tentar entender. Ó, não existe registro, né? Deixa eu ver se no ano de 2020 e 2023 tem. Aí você tem que emitir uma nota fiscal diferente. Se sair isso aqui, gente, assim, se vocês, um exemplo, verificarem com o cliente e falar assim, ah, não, o sistema pulou essa numeração. A orientação que a gente tem que ter é o quê? Passa a inutilização dessa numeração, né? Se o cliente te falar assim, ah, não, eu já fiz, nunca vocês podem vir no sistema e já realizar essa inutilização aqui, tá? Você sempre tem que vir nesse site, se for uma NFE, e conferir se de fato o cliente lançou, né, fez esse evento de inutilização, tá? Ali não deu certo, mas vocês viram aonde que é o site, como que sai, né? Se sai que não existe, nesse caso que eu estou falando, o cliente não fez o registro, então vocês não podem lançar enquanto o cliente não fazer, né? Porque senão a gente vai enviar uma informação para a Receita que na verdade não aconteceu. Eu vou estar informando que o cliente inutilizou, mas a Receita, no banco de dados dela, consegue visualizar que isso não foi feito, né? Aqui é bom também, às vezes, aqui tem a data inicial e final, né? Às vezes é bom a gente, ao invés de só analisar o mês, né, um exemplo, aqui a gente está no mês 8, apurando o mês 7. Às vezes eu não inseri somente o mês 7 aqui, eu posso inserir um dos 6, né? Às vezes eu vou lá, deixo o mês 6, ou deixo o mês 5 e consulto até o mês 7, né? Pode ser que possa ter tido alguma nota que em outro mês não foi avaliada, né? Então é bom a gente não inserir somente o mês que a gente está para conseguir consultar e verificar em mais de um mês, né, se realmente não tem nenhum tipo de numeração faltante, né? Se houver numeração de outros meses aí de saída, no caso do Simples Nacional, se a nota estiver válida, né, certinha, a gente tem que importar essa nota e tem que retificar os dados, né? Não tem outra forma, mas em caso de dúvidas, sempre veja com seu líder para que ele te oriente da melhor forma, tá? Vamos lá. Notas fiscais aqui, né? O que eu vou falar de modo geral aqui está especificado, mas eu vou falar de modo geral, tá? Hoje, no Simples Nacional, muita gente não lança o estoque em notas de serviços tomados, né? Existem aí aqueles tipos de clientes que nem mandam essas notas, né? Então não faz muita diferença, mas existem aqueles clientes mais incisivos, né? Mais exigentes nesse ponto, que manda a nota, que confere se está lançado, se o valor está certo, né? Enfim, esse tipo de situação, né? Nesse tipo de caso aqui, gente, opa, o que é a orientação que a gente dá a vocês? O correto é toda nota fiscal lançada no sistema, ela ter o estoque, tá? Ah, mas mesmo nota de serviço? Mesmo notas de serviço. Existe um arquivo que a gente consegue importar para dentro do sistema, que ele gera códigos de serviço para serem lançados nas notas fiscais aqui, tá? Isso ajuda em, em que ponto? Às vezes o cliente quer uma declaração de tipos de serviço que ele executou, tipos de serviço que ele adquiriu, e se o estoque não está aqui, a gente não consegue
é fazer isso, né? Isso também não vale só para questão de serviço, né, gente? Notas fiscais de aquisições. Como é que vocês vão calcular um DIFAL e um recalque se na nota de compra não tem o estoque, para que vocês consigam avaliar se a mercadoria é, ela vai ter incidência mesmo sobre o DIFAL, ou sobre o recalque, ou até sobre um ST, né, enfim, ou sobre um ICMS antecipado, né, enfim. Como que a gente vai conseguir avaliar isso? O domínio não vai conseguir nem calcular, né? Então, o ideal é que todas as notas fiscais, incluindo as notas fiscais de serviço, tenham estoque lançado aqui, tá, gente? Isso ajuda muito até na questão de mudança de regime, né? Quando ela vai para o lucro real, a gente tem obrigatoriamente que lançar esse estoque, né? Para fins de alguns cálculos de impostos, né? O ideal é que isso seja feito desde o simples, mesmo que não haja esse cálculo de imposto, para que fique mais organizado e correto, né? E que todas as informações que vão no Sintegra, né, que vão todas as notas, né, ou no SPED, que dependendo do estado, mesmo sendo simples nacional, é obrigado a enviar SPED, vá corretamente, né. Aqui a gente tem uma configuração que quase ninguém sabe o que é, mas ela ajuda muito. Eu tô com o sistema aqui, quero que vocês vejam o que isso aqui faz, né? O impacto disso aqui é contábil. Então, quando o cliente de vocês fala, eu quero um balancete, eu quero um fechamento, aí vocês vão ver o impacto de que essa configuração aqui faz, né? A configuração é simples, né? Chama históricos, né? Vocês vão ver aqui, aqui eu não tenho muito o que falar, mas vocês vão ver aqui como que deve ser a configuração em cada aba aqui, né? Só vou passar aqui em como que tem que ser, né? E quero que vocês vejam o que ela faz. Voltar aqui nesse caso da TS, vamos abrir ela aqui no módulo fiscal, né? Vou lá na opção que vocês viram. Espera aí que tá carregando, gente, domínio. Arquivos e configuração de históricos, né? Vocês podem ver que o DTS já está feito, né? Aqui no serviço não tá, porque ela não faz emissão de nota fiscal de serviço, né? A gente faz em notas analítico, que vocês vão ver lá no material. Eu não gasto olhar isso agora, tá? No impostos, aqui é, das notas, e no outros aqui, né? O que isso aqui faz, gente? Vou abrir uma nota de saída. É só para vocês verem. Essa configuração, no momento em que ela gera o lançamento contábil, né, que eu já mencionei a vocês que toda nota fiscal deve ter o seu lançamento contábil, salvo algumas exceções, mas a maioria deve ter, né? Toda nota fiscal ela deve ter o seu lançamento contábil. Se eu não faço a configuração de históricos aqui, isso aqui não vai estar ainda não, porque é do mês 7. Deixa eu abrir uma nota de compra aqui do mês 6. Toda nota fiscal, ela tem que ter isso, né? E se eu não faço a configuração de históricos, ela vai ficar com aquele histórico normal que às vezes a gente lança. Deixa eu ver essa aqui. Acho que essas do mês 7 não vão estar, gente. Qualquer coisa eu olho uma do mês 1, do mês 2, que eu sei que tem. O domínio. Aqui, essa aqui tem, aqui, ó. Tem a conta aqui, né? O lançamento contábil. Eu não vou mencionar muito essa parte para não confundir a cabeça de vocês, mas assim. Vou ver se eu consigo abrir aqui as duas telas. É só para vocês verem. É uma nota, né? Que ó, eu venho no tipo de nota aqui, notas analítico. Nessas variáveis aqui estão número da nota, uma variável, e outra variável, esse fornecedor R, que seria a razão dele, tá? Meio que razão social, tá? Se eu vier aqui nesse lançamento, deixa eu só editar ele aqui. Eu vou ter esse histórico aqui,
aqui, eu quero que vocês vejam a origem dele, tá? Porque o intuito aqui é que vocês vejam, entendam o que isso faz e vejam a importância, tá? Mesmo que às vezes o contábil, ah, não, eu não mexo em contábil, mas uma hora vocês vão ter que, que mexer. Aí vocês vão sentir o impacto disso aqui, né? Eu tenho esse histórico 7, que no caso está serviço tomado nesta data. Deixa eu ver se dá para abrir assim. Dá. Serviço é tomado nesta data. Esse número é a variável do número da nota, 29025. E esse estação VIP vigilância é o fornecedor. Estação VIP vigilância. Então, se eu não tivesse feito essa configuração de históricos aqui, o meu lançamento contábil ia ser serviço tomado nessa data. E aí no contábil, como que eu ia saber número da nota, fornecedor, né? Como que eu iria conseguir localizar isso no fiscal? Eu ia ter que voltar no fiscal, ficar abrindo nota a nota até achar, ou às vezes buscar pelo valor para eu saber que esse lançamento aqui é da nota de serviço lançada lá em 1 do 7, número 29025, da estação VIP. Isso aqui é muito importante para fins de fechamento contábil, tá? Nunca se esqueçam de fazer essas configurações de histórico nos casos aí dos clientes que vocês têm, tá? É bom vocês conferirem, porque se for cliente antigo que está muito tempo aqui, pode ser que não tenham isso. No caso de novos clientes, se você não sabia dessa configuração aqui, avalie, porque com certeza deve estar sem, né? Isso aqui normalmente está sem, ou quando o cliente é muito antigo e não pede fechamento, ou quando é um novo cliente e às vezes vocês não sabiam dessa opção. Então, peço que todos avaliem em todos os clientes de vocês para conferir se tem essa configuração aqui feita, tá? Que isso é muito importante. No material tem as opções e a configuração, tá? Então, vocês é bom dar uma olhadinha lá. Só aqui é mais uma dica, né, do relatório de saída. Vocês podem, às vezes, o cliente manda um relatório, às vezes, resumido por CFAP, ou resumido, ou resumido por dia, ou por estado, né? Alguns sistemas têm esses tipos de filtros. E o domínio também tem, né? Pode ser aí, legal e pode ajudar a vida de vocês se vocês conseguirem verificar esses filtros, né? O filtro que está vindo no relatório do cliente e o filtro que a gente tem aqui para facilitar a conferência, né? Se o valor nosso de saídas está igual ao valor de saída que o cliente enviou, né? Uma das últimas coisas aqui em Minas Gerais, né? Para quem tem aí mais clientes de Minas Gerais, existe esse cancelamento extemporâneo. O que é isso? Normalmente a gente consegue cancelar uma nota fiscal em 24 horas, né? Então, se eu emitir a nota agora às 15 horas e 11, eu consigo cancelar ela até amanhã às 15 horas e 11. Às 15 e 12 eu não consigo mais, né? E aí, se o cliente vira e te fala assim, não, mas não, eu quero que cancela. A gente, em Minas, né, se for um cliente de Minas, em outros estados são sistemáticas diferentes, mas como a gente tem muitos clientes de Minas, a gente optou por informar isso aqui, ao menos para que vocês saibam que podem existir outras opções para cancelar notas, né? Então, em Minas, existe essa opção de cancelamento extemporâneo, ele pode ser feito em até um mês, tá? E deve ser feito no CIARE, que é como se fosse as refaz aqui de Minas, né? Aqui em Minas tem esse nome CIARE, né? Que é o site. A gente entra, né? Acessando o site aqui do CIARE, a gente entra com o certificado digital do nosso cliente. Dentro lá do site, eu vou nessa opção de cancelamento extemporâneo, seleciono a inscrição estadual do meu cliente, informo se o que eu quero solicitar é uma NFE, é um CTE, é um MDFE, que seria um manifesto de carga, né? Aqui, eu
eu escolhendo a opção, né? Eu vou inserir a chave de acesso da nota que eu quero cancelar, né? Então o cliente tem que enviar a nota. Normalmente a gente pede a nota em PDF para que a gente consiga tirar essa chave, jogá-la aqui, e a justificativa. É sempre bom avaliar com o cliente por que ele quer realizar o cancelamento. Às vezes é uma emissão incorreta, algum dado errado, ou às vezes no caso, o cliente dele desistiu da compra, né? Enfim, avaliar com o cliente o caso, informar aqui, tá? E vem aqui nessa opção e confirma, tá? Aqui não tem, mas quando você confirma, ele vai te gerar um código, tá? E esse código a gente deve enviar para o cliente para que ele insira no sistema dele esse código e com esse código ele consiga cancelar essa nota, né? Em condições normais, acima de 24 horas, né? Após 24 horas, ele não vai conseguir cancelar. Somente com esse código que a gente gera aqui dentro, é nessa opção que vocês viram, e aí ele consegue realizar o cancelamento usando esse código, tá? E, e por fim aí, o último item, muita gente não sabe, já teve um Meet que eu fiz há um tempo aqui, né, sobre a DME, né? Muita gente não sabe nem o que é isso, ainda mais às vezes é o pessoal que está iniciando agora, né? DME, ela é uma obrigação federal, tá? Que ela deve ser enviada no caso de recebimentos, no caso aqui a gente está falando de recebimentos em espécie, em dinheiro, e temos esse valor de limite. Ah, então se eu receber aqui em espécie, em dinheiro, R$ 29.999,99, eu não tenho que declarar. Pela lei, não. Você teria que declarar acima desse valor, tá? Normalmente, a DME ela deve ser enviada aí nos casos de abertura de CNPJ ou de alteração, né? Que é normalmente quando a gente recebe aquele e-mail lá do setor de cadastro e legalização, informando aí que houve uma alteração, né? E às vezes elas especificam lá, não sei se aqui vai ter imagem, acho que não, é, informando que teve alteração no capital social, né? No caso de abertura, gente, quando ocorre a abertura de um CNPJ, o sócio ele tem que injetar ali um valor, né, para que essa para que esse CNPJ comece e consiga movimentar. Essa injeção de capital, ela pode ser feita às vezes na conta bancária desse CNPJ, ou às vezes o sócio tem um dinheiro, né? Um dinheiro em espécie mesmo, e o sócio meio que injeta no caixa, né? Essa movimentação que deve ser declarada, né? Ela tem que ser somente se o sócio injetar o capital em espécie, tá? Se o sócio fizer a injeção de capital via movimentação bancária, né, um Pix, um exemplo, não tem que realizar esse envio dessa obrigação, não, tá? Se for um caso de movimentação em espécie de recebimento, aí sim fica condicionado a gente enviar essa obrigação, tá? Tem o vídeo, né, que eu fiz, já tem um tempo, mas eu vou reencaminhar a vocês que estão assistindo aqui para que vocês vejam, né, caso vocês não saibam ou nunca tenham ouvido falar do que sejam isso, né? Aqui o intuito é lembrar a vocês, assim como eu fiz com a Defis no outro vídeo, que vocês às vezes não nem sabem enviar ainda, o intuito é que vocês saibam que existe isso, né? Vocês sabendo que existem, o que é e sobre onde incide, vocês vão ter condições de conseguir aí avaliar se vocês têm que enviar ou não, né? Essa DDME gera multa, né? E ela tem que ser enviada em até um mês do acontecido. Então, se o cliente abriu o CNPJ hoje, injetou um capital em espécie no valor de R$ 50.000, que aí seria acima do valor, né? Hoje, eu tenho até 22/9 para estar enviando essa DME lá no ECAC, tá? Essa DME, ela é feita lá no ECAC, tá, gente? E para quem aí já faz lançamentos contábeis, mas de qualquer jeito isso vai ficar no material de vocês, então
mesmo que vocês não façam o contábil agora, vocês vão ver isso, né? Se vocês fizerem lançamentos contábeis, né? Onde vocês às vezes façam um lançamento, mesmo que seja fictício, de recebimento de dinheiro no caixa, né? Lá na conta contábil do caixa, se for acima do valor, você abre margem para, se um fiscal te pedir uma razão de lançamento, né, que seria ele ver lançamento a lançamento feito, se ele ver esse lançamento no caixa lá, ele pode avaliar se tem essa DME, né, respectiva enviada, e como não vai ter, porque às vezes é um lançamento fictício, né, às vezes é feito no caixa, ele pode te intimar e te multar, né? Então, o simples fato de realizar um lançamento contábil, mesmo que fictício, pode gerar multa aí. Então, é só um alerta, mesmo que vocês não tenham entendido isso agora, saibam de que avaliem o que vocês fazem em lançamentos contábeis no caixa. Ah, Michel, mas hoje eu não faço lançamento, eu mexo mais no fiscal. Ok, tenham em mente que o dia em que vocês forem fazer lançamentos contábeis, vejam o valor que vocês vão lançar no caixa, para não dar margem para vir a ser intimado um dia aí, a ser obrigado a ter enviado uma DME, né? E como não vai ter sido enviado, vocês podem receber uma multa, tá? Aqui é a tela onde a gente vai, né? Lá no ECAC, essa aqui é a tela do ECAC. A gente vem nessa opção declarações aqui e apresentar a DME. Aqui não tem o resto, porque tem o manual além do Meet, que foi feito há um tempo aí que eu fiz sobre a, a DME, tá, gente? Reforçando. O intuito aqui não é que vocês saibam enviar a DME ou saibam realizar o cancelamento extemporâneo, que foi a outra coisa que eu mencionei aqui no vídeo. O intuito é que vocês saibam que isso existe e que vocês tenham condições de saber, opa, isso aqui existe, então eu tenho que buscar essa informação, né? Tem MITs, tem outros MITs feitos, tem manuais que mostram isso, né? Então aí, com certeza, aí na célula de vocês vai ter alguém que, além do seu líder, né, que vai conseguir te dar um apoio nisso, tá? O vídeo hoje é só estudo, tá? Deu muita coisa aí. Vou mandar esse material aqui e vou encaminhar o Meet que eu fiz da DME, para que vocês vejam aí, tá? Se quiserem assistir, tem o material lá. E aí a gente marca aí outro dia, na semana que vem. O intuito na semana que vem é falar um pouco de CFOP e CST, que é um outro ponto que vocês têm muita dúvida, né? De saber qual o CFOP, como que eu correlaciono um CFOP de uma nota de compra ou de uma nota de venda, né? O intuito vai ser esse. Então, é um assunto bem, às vezes, um pouco difícil, que vocês acham, mas é um ponto importante aí que vocês entendam, tá? Hoje era estudo, viu, gente? E muito obrigado. Ótima tarde aí a vocês, tá?